Então já fica uma promessa aqui para vocês, eu vou usar durante 6 meses para poder trazer mais reviews de longo prazo para vocês. Mas antes da gente entrar no review propriamente dito, eu queria conversar com vocês de uma forma bem informal, galera, sobre essa questão das displays e principalmente sobre essa sensação de necessidade que a gente tem de comprar itens achando que a gente vai melhorar. Eu prometo que não vai ser muito longo, mas a minha opinião sobre esse tablet vai ficar um pouquinho mais pro final do vídeo. Eu espero que vocês entendam. Seguinte, eu entendo que vocês devem estar sendo bombardeados com um monte de propaganda, especialmente da XP Pen, mas também de outras marcas, né? Eu já também recebi da Uion, da Wacom, até de outras marcas que não são essas principais, digamos assim. E eu queria dizer para vocês o seguinte, não é porque aparentemente todo mundo está usando estes tablets que isso seja para o seu dia a dia, isso seja para você, tá? Entenda que essa sensação de necessidade, de achar que você precisa de um objeto, é basicamente propaganda. Essas empresas, elas não são bobas, né? Elas vão mandar esses produtos para um monte de artista que é influente na sua área, para um monte de influenciador, digamos assim. Elas até tentam me mandar, algumas marcas entraram em contato comigo, mas eu queria relembrar vocês que o meu intuito aqui não é que vocês comprem esses produtos. E até por isso que eu não recebo esses presentes dessas empresas, para que quando eu comprar um produto desses e fazer um review, eu quero que seja um review mais honesto possível, na medida do possível, né, para vocês. E com isso também eu não quero fazer necessariamente um julgamento moral sobre esses artistas que recebem os produtos e fazem os vídeos para vocês e para a galera e tal. Eu só quero tentar trazer para vocês a realidade de que esse tipo de marketing, até meio agressivo, de fazer com que as pessoas legais utilizem um produto legal, faz com que a tua mente crie uma necessidade que, na verdade, não existe. É meio inconsciente isso, né? Mas eu queria muito que antes de vocês comprarem esses produtos, refletirem se isso faz sentido na realidade de vocês, tá? Porque de verdade isso não vai te fazer um artista melhor, de forma alguma, tá? Eu sei que de certa forma eu faço parte desse bolo, né? Mesmo não recebendo esses produtos como presente das empresas, eu acabo comprando esses produtos e, de certa forma, com a minha influência, parece que fica subentendido de que para você ser um artista bom, você precisa de uma display e tal. Mas galera, essa não é a sua realidade, provavelmente. Eu demorei muitos e muitos anos para realmente utilizar uma display dessa no meu trabalho e eu vou te falar bem a verdade, eu nem estou usando tanto assim quanto eu achei que eu usaria. Eu queria trazer essa reflexão aqui para o começo do vídeo para que você pondere e veja se realmente faz sentido você gastar o seu suado dinheirinho com esse tipo de produto. É muito importante lembrar, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Eu desenho no digital há mais de 15 anos. Eu tenho tablets há mais de 15 anos, rapaziada. Então, só depois de 15 anos que eu fui comprar um tablet mais caro como esse. Você que está começando a sua jornada, começa do começo. Você não precisa do melhor equipamento e tralalá. Entende o que eu estou querendo dizer? Começa do começo, não precisa cortar etapas da sua vida e tal. Ao longo da sua carreira, você vai perceber se você realmente precisa de um tablet como esse ou não. Disclaimer feito. Agora vamos falar da minha experiência durante esses 6 meses com a XP Pen de 19 polegadas. Esse trambolhão aqui. Até aproveitando para mostrar para vocês, né, eu tenho utilizado um suporte que não é da XP Pen. Porque uma das coisas que realmente me incomodou, e eu até falo disso naquele review, é que o suporte da XP Pen de 19 polegadas só suporta uma inclinação específica de, acho que são 20 graus, 19 graus, que é uma inclinação muito pequena para mim. Eu gosto de utilizar esse tablet assim, ó, mais de frente para mim. Eu não gosto de utilizar ele inclinado, eu não gosto de ter que me debruçar sobre a mesa para poder desenhar, né? Então eu acabo usando ele bem retinho assim, eu elevo a minha mesa para ela ficar mais na altura do meu olho e eu apoio o meu braço para poder desenhar. Assim eu consigo trabalhar com ela sem sentir muitas dores. E eu falei dessas dores no meu outro vídeo. Eu realmente tive várias dores no meu ombro durante o uso desse monitor aqui. Tanto que eu acabei comprando
esse tablet aqui, também da XP Pen, né? Eu explico tudo isso lá no outro vídeo, mas eu queria falar da minha experiência com esse tablet e não tem como falar disso sem falar dessas minhas dores no ombro, tá? Isso tem a ver com várias outras questões, tem a ver também com esse esforço durante muitas horas, mas eu preciso falar que eu voltei a ter dores usando o display. Então isso pode até ser um motivo que você não queira aí utilizar um display como esse, questão de dores. Mas enfim, eu acabei colocando esse suporte aqui da Huion. Existem outros suportes que eu não sei se eu vou comprar exatamente, que são da própria XP Pen. Muitas pessoas falam de braço articulado, eu já testei braço articulado, mas eu particularmente não gostei porque eu não senti muita firmeza e eu até que comprei um bom na época, mas enfim, agora eu quero falar sobre o tablet. Depois de 6 meses, será que eu me arrependi de comprar isso aqui? Não necessariamente. Eu gostei desse display, eu gosto dele, tá? Eu ainda tenho aquela tela fosca que eu falei para vocês. Eu vou tentar mostrar no detalhe aí para vocês um close nesse monitor. Eu achei, sinceramente, que esse fosco da tela se perderia ao longo dos meses. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, essa tela se mantém fosca, especialmente na parte central, que é a parte que a gente mais usa. E olha que eu utilizei ali nos primeiros meses até que bastante. Todos os dias eu estava usando para pintar, para desenhar e tal. Eu fui parando de usar essa tela ao longo desse tempo, desse período de 6 meses. Talvez nos últimos 2 meses eu tenha diminuído o ritmo de uso dessa tela aqui, especificamente por causa das minhas dores. Mas eu resgato ela vez ou outra para poder desenhar nela. Eu tenho gostado de desenhar, de fazer desenho de linha, às vezes fazer um feedback de desenho eu acabo fazendo no meu trabalho, né? Eu faço usando essa tela aqui. Então, esse uso do meu dia a dia tem sido prático realmente. E quando eu não estou usando ela para desenhar ou pintar, eu uso ela como um monitor secundário, porque ainda eu me impressiono com as cores desse monitor. Eles são muito parecidos, eles são bem equivalentes com o meu Dell Ultra Sharp de 27 polegadas, que é o meu monitor principal, mas eu sinto que o contraste dele parece até um pouco melhor, sabe? Então eu acabo deixando ele sempre ligado para utilizar como monitor de referência. E a experiência tem sido muito positiva, eu não tive nenhum problema, tá? Como consumidor agora falando, eu não tive nenhum pixel morto, que é algo que pode acontecer. A minha tela não ficou rosa, não mudou as cores. Ao longo desses 6 meses, a tela se manteve praticamente, eu diria, a mesma tela desde o primeiro dia, assim. Agora vamos falar das canetas, né? Desse estojinho e tal, que vem as 2 canetas, que é um diferencial desse tablet. E, sinceramente, meus amigos, eu acabo não utilizando essas canetas. Ai, ai, ai. Eu tenho utilizado muito a caneta que vem na minha Deco Pro, que é a outra tablet que eu testei. Eu já fiz vídeo também, se vocês não assistiram ainda, dá uma olhada, eu vou deixar nos cards aqui na descrição do vídeo, tá? Assista esse vídeo porque ficou muito legal, assim, é um review que ficou muito bacana. E ele traz essa versão dessas canetas aqui. Elas têm o mesmo chip, elas têm o mesmo nível de pressão, elas têm apenas o design um pouco diferente, tá? Essa caneta aqui, que vem com a Deco Pro, não vem com a XP de 19 polegadas, eu gosto mais dela porque ela tem apenas os 2 botões de atalho, ela é mais gordinha e ela tem a borracha na parte traseira. Ela é a mesma caneta que vem naquela display de 16 polegadas de segunda geração da XP Pen, que é a caneta que eu elogiei bastante e tal. Ela é a mesma caneta e para mim ela é a melhor versão dessa caneta aqui. Essas outras 2 canetas, elas são legais, mas elas não são a melhor versão desse chip, entende? Então eu acabo preferindo usar essa aqui. Ela é mais simples, ela tem aquele design clássico que eu tô acostumado, como eu falei para vocês, há mais de 15 anos, então eu prefiro ela, tá? Eu não precisei trocar as ponteiras dessas canetas até hoje. Eu coloquei nessa outra caneta aqui a ponteira de feltro. Ela ficou gasta, mas sinceramente não tá na hora ainda de trocar, né? E essa outra que eu já estou usando já há alguns meses, ela tá gasta também, mas está bem longe de eu ter que trocar. Uma coisa que eu esqueci até de falar no outro review é que o design desse estojinho é feito para você apoiar a caneta e o design desse estojo ele é feito para você colocar a caneta aqui em cima da mesa e ele não cair. Ó, ele tem uma superfície côncava, eu acho, né? É côncava? E ele faz com que a caneta não role para fora, né, digamos assim. Então, ele substitui
aquele apoio de caneta que tem aqui nessa parte interna do estojinho, mas que eu não achei muito boa porque parece que fica meio mole, né? Não segura muito bem a caneta não, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas versões dessa XP Pen de segunda geração, tá? Eu testei a de 16 polegadas, eu tenho essa de 19 polegadas e eu testei uma, eu cheguei a ver ali, testei rapidinho, mas é uma de 24 polegadas. Eu queria comentar rapidamente sobre a diferença desses tablets aqui, porque eu com certeza não vou comprar de 24 polegadas para testar só pro canal aqui. Para mim não faz sentido até agora, mas eu quero comentar com vocês rapidamente qual é a versão que eu mais gosto, tá? A versão de 16 polegadas, ela ainda me parece uma das versões mais interessantes para você conseguir se você pegar numa boa promoção. A de 19, ela me parece um bom tamanho para você ter no setup do dia a dia, mas pelo que eu me lembro de ter testado a de 16, a discrepância não é tão absurda assim, especialmente porque essa versão aqui ela é 4K e a outra versão ela é um QHD, se eu não me engano. E essa versão de QHD, ela tem uma discrepância menor com os meus outros monitores. Esse aqui é o meu único monitor 4K, essa de 19, né? E isso faz com que eu tenha uma diferença muito grande em relação aos meus outros monitores. Então, o workflow de ter um monitor 4K e os outros não serem 4K é um pouco estranho. Então, até para o meu setup, eu acho que seria melhor ter aquela de 16 polegadas com uma resolução um pouco menor. Porque, sinceramente, esse 4K para mim é um pouquinho de exagero nessa de 19 polegadas. Então, se você encontrar uma promoção boa e tal, e você está decidindo entre as duas, eu acho que a de 16 polegadas tem um pacote melhor. Ela tem só uma caneta, mas é uma caneta muito boa, é a melhor versão dessas canetas. Essa de 19, ela tem uns supostos luxos que eu particularmente nem gostei muito. Essa questão de vir aquela caneta com a rodinha que eu não gostei. A caneta fina também é legal, mas ao mesmo tempo eu acabo não usando tanto, eu prefiro ainda a caneta de 16 polegadas. A única coisa que eu não gosto da de 16 é que ela não tem furação para suporte VESA, então você não conseguiria usar um suporte como esse aqui, porque ela não tem essas furações atrás, entende? Essas furações acontecem apenas na versão de 19 para cima, então é uma coisa a se considerar. Você pode utilizar um suporte que ele engancha assim na 16 polegadas, mas sinceramente, eu acho que até compensa você utilizar um suporte que não precisa de furação nem nada, esses suportes de mesa, porque ela não é um tablet muito pesado, né? Essa de 24 polegadas eu cheguei a ver bem rapidinho, eu testei assim, eu vi a tela ligada, usei um pouco, tal, não fiz um teste muito profundo, mas ela tem umas diferenças interessantes que eu queria compartilhar com vocês. A diferença muito grande dessa de 24 polegadas, que ela é 4K também, principalmente na espessura do tablet, porque ela é um tablet bem mais grosso assim, porque ela tem um dissipador de calor bem grande atrás. Porque por a tela ser muito grande, eu acho que ela deve esquentar ao longo do dia e precisou desse dissipador para não danificar a tela. Então, essa para mim é a principal diferença de design dessa de 24. Ela vem com duas canetas também, mas uma das canetas é igual a essa da 16 polegadas. Não é aquela caneta com rodinha. Eu não entendo as decisões da XP Pen, de verdade, assim, é meio confuso, tá ligado? Mas, enfim, por que só nessa versão de 19 vem com essa caneta com rodinha? Não faz sentido isso, sabe? De verdade. Por que fazer essa escolha? Tudo bem, vai. Beleza, mas não é padronizado, isso me incomoda um pouco, sabe? E só pra concluir, né, eu acho essa de 24 um pouco grande demais pra mim, pro meu uso, eu não gosto. Se eu já tenho dor de ombro com essa de 19, imagina com a de 24 polegadas. Eu não sei se isso melhoraria com a de 16, eu acho que não. Então eu acho, sinceramente, que depende muito da pessoa que estiver usando. Eu gosto de desenhar nesses tablets, mas está sendo quase como um hobby do que algo profissional efetivamente, sabe? Porque no dia a dia eu acabo até, hoje em dia, utilizando a tablet sem display para fazer feedback, para desenhar coisas rapidão. Eu não senti necessariamente uma melhoria, assim, um avanço no meu trabalho. Eu não sei se eu economizo horas de trabalho, se eu efetivamente ganho dinheiro por causa desse display. Ele é quase um hobby mesmo para mim. E pode soar muito estranho isso para vocês, mas é o que eu sinto, então é o que eu consigo passar para vocês, tá? Isso não quer dizer que ela não é da hora. Eu acho um tablet super da hora ainda, eu não tive problema técnico nenhum, então até o momento eu sinto que a compra valeu.
mas você tem que olhar com os meus olhos. Eu sou um artista mais experiente, provavelmente, do que você que está começando. Já estou há muitos e muitos e muitos anos desenhando e testando tablets e tal. Então, para mim, eu sinto que faz sentido. Mas, de novo, eu quero muito voltar no que eu falei no começo desse vídeo. Não é porque você está vendo os artistas que são super divertidos, que são super legais e talentosos, e eles são hype e tal, que todos estão usando esse tablet e eles ganham da XP Pen, que você precisa disso. Veja se faz sentido na sua realidade, tá? Essa propaganda está sendo muito forte, muito intensa, e isso pode te iludir a tomar uma decisão errada e às vezes gastar um dinheiro que você às vezes nem tem, tá ligado? Por isso que eu tenho muita preocupação de ficar falando sobre isso, porque eu sei o quão difícil é ficar juntando dinheiro para você comprar um equipamento e às vezes você se frustrar por causa dele, tá? Desculpa se eu sou aí muito repetitivo nesse vídeo, mas eu queria deixar isso muito claro. Então eu sinceramente nem sei como que vai ser o meu review de 1 ano. Eu não sei se vai ser muito diferente disso aqui que eu tô falando pra vocês, mas eu queria fazer esse vídeo bem rápido mesmo, bem enxuto, sem muita firula, só pra mostrar pra vocês como que tá esse tablet hoje em dia, qual que foi a minha relação durante esses 6 meses, apesar de eu já ter feito um vídeo falando do meu setup, eu quis gravar esse complemento aqui, caso você não tenha visto aquele vídeo, caso você ainda não assista as minhas lives e não acompanhou todo o meu feedback ao longo desse tempo. E sei lá, eu queria só falar de uma forma mais transparente, aberta, sem muito roteiro aqui para vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo completo do meu review, eu ainda mantenho tudo que eu falei lá. Vai assistir o meu review, que ele tá super completo. E lembrando que tem uma versão exclusiva, uma Limited Edition, não, uma Director's Cut, uma versão exclusiva lá na nossa área de membros com, sei lá, quase 1 hora de review, com bastante detalhe, bastante minúcia, bastante bobeira também, que é o jeito que eu sei fazer review, mas, enfim. Falando da nossa área de membros, se você ainda não conhece, ó, o nomezinho de quem tá passando aqui, ó, é da galera que completou 1 ano ou mais na nossa área de membros. Então, um beijo para todos os membros do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo suporte de vocês. Não esquece de deixar a sua avaliação se você gosta desse tipo de vídeo mais solto aqui, só esse papo gostoso, sabe? Deixa sua avaliação aí, deixa seu comentário também se você comprou naquela época, como tem sido a sua experiência, se você ainda tem vontade, mesmo depois de tudo que eu falei, de comprar um tablet como esse. Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários que eu quero saber. A gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau, tchau!